Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 11, né? Quarta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo, pessoal. Nós estávamos falando, começamos a unidade 2, né? Na aula passada, estávamos na página 285, onde a gente estava falando sobre as glândulas, né? Então, nós temos aí 3 tipos de glândulas que eu comentei com vocês: exócrinas, endócrinas e mistas. As glândulas exócrinas são aquelas glândulas que liberam substâncias fora do corpo, exo, para fora, tá? Endócrinas, endo significa dentro, então endócrinas é aquelas que liberam substâncias direto na corrente sanguínea, ou seja, dentro do corpo. E as glândulas mistas que podem fazer essas duas funções, podem liberar substâncias tanto dentro do próprio corpo quanto para fora do corpo. E aí na página 285 nós temos aí algumas glândulas, né? As principais glândulas aí que fazem parte do sistema endócrino. Nós temos hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, testículos e ovários. Então, as 9 principais glândulas aí do sistema endócrino, tá? Exemplo aí, ó, de glândula exócrina, nós podemos citar aí as glândulas sudoríparas, né? Ela produz o suor, que é uma substância que sai do corpo, né? A gente transpira, você sente o suor, né? Transpira, vai para fora, uma glândula exócrina. Glândula endócrina, você pode citar, podemos citar aí as glândulas responsáveis pelo que acontece na nossa pele. Nós vamos ver isso daí depois. E mista, o pâncreas é a glândula mista, porque ele pode liberar, o pâncreas funciona tanto da parte exócrina quanto endócrina, tá? Nós vamos ver cada uma dessas glândulas agora. Começando aí pelas glândulas, ele está explicando aqui o que são, na página 286, o que são as glândulas exócrinas, como eu já disse, que liberam secreção fora do corpo, endócrina e mista. Vamos só ler aí para depois a gente ver cada uma delas, pessoal. Então, glândulas exócrinas produzem substâncias chamadas secreções. Essas podem ser lançadas por canais específicos para fora do corpo ou para a cavidade de órgãos, tidos como ocos, como os do sistema digestório, que podem ser considerados externos, uma vez que é lançado neles para ser eliminado, não passa pela corrente sanguínea e sai do organismo. Por não produzirem hormônios, as glândulas exócrinas não fazem parte do sistema endócrino, mas são importantes em diversas outras funções e sistemas do corpo humano. Por exemplo, no auxílio do controle térmico do organismo, o controle térmico é através do suor, né? Então, como eu disse para vocês, a glândula sudorípara é um exemplo de glândula exócrina. Pelas glândulas sudoríparas, na quebra de alimentos durante a mastigação, com criação de saliva pelas glândulas salivares, ou na amamentação, com a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então tem aí 3 exemplos aí de glândulas exócrinas, através que liberam substâncias, né, fora do corpo: o suor, a saliva e o leite materno, né? Então, glândula sudorípara, glândula salivar e glândulas mamárias. As glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são constituídas do sistema endócrino e produzem diversos tipos de hormônios liberados diretamente no interior dos vasos sanguíneos e transportados até células-alvo para desenvolver atividades específicas. Alguns exemplos de glândulas endócrinas são hipófise, tireoide, as adrenais e as gônadas.
Glândulas mistas têm esse nome porque apresentam as capacidades exócrinas e endócrinas, produzem substâncias diferentes, isso é, secreções e hormônios. O pâncreas é um exemplo de glândula mista. Sua porção exócrina produz o suco pancreático, que é secretado no interior do intestino e auxilia na digestão, e a sua porção endócrina, que pertence ao sistema endócrino, é responsável pela produção de hormônios importantes no controle da quantidade de glicose no sangue. Então, os 3 tipos de glândulas aí, né? Vocês precisam saber que existem esses 3 tipos: endócrinas, exócrinas e mista. Na página 287, ele está falando lá, principais glândulas e hormônios do sistema endócrino. Uma delas aí, a hipófise, ele diz, considerada a glândula mestra do organismo, produz hormônios responsáveis pelo funcionamento das demais glândulas endócrinas do corpo, como ovários e testículos. Localiza-se abaixo do hipotálamo e é dividida em 2 porções: neurohipófise e adenohipófise. Neurohipófise, ela armazena e secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo, como o hormônio antidiurético e a ocitocina. Adenohipófise produz e secreta diversos hormônios, entre eles a prolactina, o hormônio do crescimento e as gonadotropinas, que consistem no hormônio luteinizante, LH, e no hormônio folículo estimulante, FSH. Então, nós temos aí algumas glândulas aí, né? Olha lá, órgãos e glândulas em que agem os hormônios produzidos pelas porções anterior e posterior da hipófise. Então, nós temos hipófise posterior aí, onde nós temos rins, útero e glândulas mamárias, e hipófise inferior, glândulas mamárias, ossos, testículos e ovário, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí do hormônio de crescimento. Como todo hormônio, né, pessoal, o desequilíbrio, existe uma taxa hormonal que ela é a taxa ideal, a taxa adequada, né, para todo ser humano. O hormônio do crescimento é o GH, tá? A função dele é promover o crescimento, e ele promove o crescimento se instalando nas extremidades dos ossos, que chama-se epífise, tá? Esse hormônio de crescimento, o desequilíbrio dele pode causar 2 doenças graves, que é o nanismo ou o gigantismo, tá? São essas 2 doenças causadas pelo desequilíbrio do hormônio de crescimento. Então, nós temos aí na página 288, nós temos aí foto aí do gigantismo e do nanismo, né, comparado à pessoa normal. Vamos ver o que ele está falando sobre esse hormônio aí. O hormônio GH também estimula a produção de proteínas e de novos tecidos, sendo essencial no desenvolvimento e crescimento durante a infância e adolescência. Uma pessoa de estatura média apresenta produção de GH em níveis normais, mas quando existe um desequilíbrio na quantidade desse hormônio no corpo, pode haver distúrbios de crescimento, evidenciados pela estatura. Em excesso, no período de infância e adolescência, o GH causa o gigantismo, que consiste em um crescimento acima do normal de ossos e cartilagem do indivíduo, tornando-o muito alto. Quando o excesso de produção desse hormônio acontece na fase adulta, ocorre a acromegalia, que causa o crescimento anormal de cartilagens e ossos das extremidades do corpo, como mãos, pés e rosto, o que pode causar deformidades ósseas. Se a produção for em menor quantidade que o esperado, o indivíduo pode desenvolver o nanismo, pois o crescimento de ossos e cartilagem também será afetado, apresentando
menor estatura. Então aí, pessoal, hoje em dia já se faz tratamento com hormônio de crescimento, tá? É muito mais fácil o tratamento para o nanismo do que para o gigantismo, tá? Na realidade não é assim, pessoal. Na realidade é o seguinte, o nanismo mesmo é difícil a pessoa, quando ela não possui nada de hormônio de crescimento, que é o nanismo, né? Produz o mínimo possível e chega lá aos 7 anos por aí, ela para, não produz mais nada. Por isso um anãozinho ele tem uma estatura de uma criança de 7 anos no máximo, né? A partir daí fica difícil o hormônio de crescimento. Agora, existem aquelas pessoas que têm estatura, não têm o nanismo, mas são baixinhas, né? Baixinhas, são consideradas baixinhas demais. Então, existe um tratamento, aplica-se hormônio de crescimento e a pessoa vai crescer um pouco além do esperado, tá? Mas isso não quer dizer que ela vá atingir uma estatura boa, né? Ou a estatura que ela quiser. Não, vou adquirir a estatura que eu quiser. Não, não é assim, tá? O hormônio de crescimento, quando ele é em excesso, ele é mais difícil e o tratamento é mais doloroso para reverter essa situação, para deixar de produzir o hormônio de crescimento, ou pelo menos diminuir essa produção, tá? Uma outra glândula aí é a gonadotropinas. Então, ao ser estimulado pelo hormônio liberador de gonadotropinas, a adenohipófise produz o hormônio folículo estimulante FSH e o hormônio luteinizante LH, capazes de estimular as glândulas sexuais para produzir os hormônios sexuais em homens e mulheres. No homem, o LH é responsável. Aí, pessoal, passar esse carro de som aí. Tá. No homem, o LH é responsável pela produção de espermatozoides e estimula a secreção do principal hormônio sexual masculino, a testosterona. Já o FSH atua no desenvolvimento inicial da produção de espermatozoides. Nas mulheres, o LH está relacionado à liberação do ovócito no ovário e o FSH estimula o crescimento de folículos no interior do ovário. Ao amadurecerem, ambos darão origem ao ovócito maduro. Tá, então esse ovócito aí, pessoal, é a primeira célula, né, produzida lá no ovário. Uma outra glândula aí, hipotálamo. Apesar de não ser uma glândula, por não secretar substâncias, o hipotálamo é uma estrutura importantíssima para o sistema endócrino na produção de hormônios. Ele é uma porção do sistema nervoso composto de agrupamentos de neurônios, células nervosas e tem tamanho aproximado de um grão de feijão. No sistema nervoso, algumas das funções dessa estrutura são a regulação das funções vitais do organismo, como a temperatura do corpo, fluxo sanguíneo, o nível de nutrientes. É também responsável por sentimentos e emoções como fome, medo e sede, né? Já no sistema endócrino, o hipotálamo produz hormônios considerados regulatórios, isto é, que regula os níveis de produção de algumas secreções, como o antidiurético para a produção de urina e a ocitocina para a produção de leite, secretados pela porção posterior da glândula hipófise ligada ao hipotálamo. Ele produz também o hormônio de liberação das gonadotropinas, conhecido também como GnRH, que estimula a hipófise a produzi-las. Então aí ele está falando sobre esses hormônios aí que é produzido no hipotálamo, faz a regulação da ocitocina. A ocitocina é uma substância, nós vamos ver aqui que ela atua no útero,
tá? E também temos aí a produção de hormônio antidiurético, que vai estar ligado à concentração de urina. Portanto, essa concentração de urina está ligada aos rins, né? A filtração dos rins. Vamos ver o que ele está falando aí sobre o hormônio antidiurético, ADH. Conhecido também como vasopressina, atua nas células dos rins, órgãos que realizam a filtragem do sangue, sendo capaz de controlar a quantidade de água que é removida da corrente sanguínea. Em situações em que bebemos quantidade significativa de água e não transpiramos, o ADH é lançado na circulação em pequenas quantidades e atua nos rins, estimulando-os a reter líquido no sangue. Isso ocasionará a formação de grande volume de urina. No entanto, quando transpiramos em maior quantidade e não bebemos água suficiente para compensar sua perda pelo suor, o ADH é lançado no sangue em maiores quantidades, fazendo com que os rins sejam mais permeáveis à passagem da água presente no sangue e absorvam parte da água da urina. Assim, a água será menos retida e a produção de urina será menor. A relação entre a liberação de ADH e o volume de urina pode ser observada no gráfico ao lado. Para nós não tem muita importância esse gráfico não, pessoal. A deficiência na produção ou a liberação do ADH pode ser prejudicial, causando a diabetes mellitus, a diabetes insípida, doença cuja característica é a produção diária de grande quantidade de urina com a composição mais diluída. Ocitocina, mais um hormônio aí produzido pelo hipotálamo, também chamado de ocitocina. Esse hormônio estimula a contração da musculatura do útero durante o parto e os músculos que possibilitam a liberação de leite pelas glândulas mamárias. Promove também bem-estar e empatia entre as pessoas. Então, a ocitocina é um hormônio que vai agir lá na parede uterina durante o parto. Quando a mulher começa a entrar em trabalho de parto, a função desse hormônio é dilatar o músculo do útero. Então, ele dilata o músculo do útero para que a criança saia, né? A criança nasça. Quando a criança nasce, essa ocitocina, ela faz o processo contrário. Ela contrai rapidamente o útero para que o útero volte ao seu tamanho normal, tá? Por isso que quando a criança nasce, os médicos já entregam rapidamente a criança para a enfermeira ou para o pediatra, para quem estiver assistindo ali, estiver ajudando ali, e passa a se preocupar com a placenta da mãe que fica ali dentro, né? Tem que retirar aquilo ali, porque se ele não retirar, o útero fecha rapidamente, a placenta fica ali dentro e com certeza causa uma infecção, tá? Então a ocitocina ela tem essas funções de dilatação e de contração da parede uterina e também ajuda também, ela age na musculatura das mamas, liberando o leite materno. A tireoide e paratireoide. A tireoide e paratireoide, pessoal, são glândulas aí que às vezes a pessoa retira a tireoide, né? Ou até a paratireoide, e ela pode causar distúrbios, tá? Como o bócio, que é aquela doença que fica aquele papo que normalmente as pessoas dizem que ele é causado somente pela falta de iodo. Falta de iodo causa o bócio sim, mas não é somente isso, tá? A tireoide também, ela pode promover o acúmulo de gordura no corpo, ou seja, a pessoa engorda demais ou então emagrece demais. Tem essas duas partes, tá? Então ele diz, não,
Tireoide e paratireoide. A tireoide é uma glândula localizada na porção anterior do pescoço, né? Está aqui em torno da traqueia. Traqueia é bem aqui, essa parte aqui, né, pessoal? E se assemelha a uma borboleta. Produz e secreta hormônios responsáveis por controlar o metabolismo das células, chamados tiroxina e triiodotiroxina. As paratireoides são 4 pequenas glândulas situadas na parte posterior, ou seja, atrás, né, da tireoide, produzem o paratormônio, que é capaz de controlar os níveis de cálcios do sangue. Então, nós temos aí, pessoal, os hormônios, né, produzidos pela tireoide, pela glândula, né, tireoide, que é a tiroxina, T4, e a triiodotironina, que é T3. Então, são hormônios que agem na manutenção, por exemplo, do peso corporal, dos batimentos cardíacos, dos níveis de energia extraída da corrente sanguínea e do consumo de oxigênio nos órgãos. A produção em excesso de T3 e T4 aumenta o funcionamento da tireoide, que acelera o metabolismo. Como consequência, ocorre maior gasto de energia, agitação, aumento na frequência cardíaca e na temperatura do corpo e emagrecimento, provocando o chamado hipertiroidismo. Então, o hipertiroidismo emagrece, o hipotiroidismo engorda, pessoal. Já a falta ou insuficiência da produção desses hormônios causa alguns sintomas opostos, como diminuição do metabolismo, menor gasto energético, redução nos batimentos cardíacos. Essa situação é chamada de hipotiroidismo. Na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto, tá, pessoal? Até mais.